Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, eu sou estudante do segundo C e eu vou falar um pouco sobre os métodos de extensão rural e os métodos individuais, né, para entrevistas e tal. Bom, a extensão rural está sempre se adaptando para trabalhar com os agricultores, tudo muda, então a extensão rural também tem sempre com métodos diferentes. Alguns métodos utilizados têm que ser bem planejados, os extensionistas planejam e fazem acontecer com o público, eles falam sobre os assuntos, o que vai ser passado e para que serve aquilo que eles estão passando, certo? Esses métodos de extensão rural podem ser os individuais, os grupais e os massais. Os métodos individuais, que é o que eu vou falar, eles alcançam uma família de agricultores, mas eles são, como eu disse, individuais, por isso mesmo. Eles vão para um estabelecimento onde tem apenas aquela família de agricultores. Ele não é aqueles grupais com um monte de famílias, vem e se reúne, não é isso. Então, por isso, acaba acarretando um alto custo, né? Porque você, ao invés de trabalhar com várias pessoas, trabalhando apenas com uma e só uma, é caro fazer isso, né? Bom, alguns pontos para serem analisados por exemplo, o contato, que é para atender os agricultores que pedem que os extensionistas possam passar informações, ou até os extensionistas que podem ir até eles para ter esse contato, para conseguir conversar mais e tal, e saber como se pode mudar as coisas, evoluindo e tal. Bom, a visita pode ser feita por precisar mesmo, por tipo, precisamos agora de você aqui e tal, para colocar uma atividade na propriedade e tal, essas coisas. E é um dos principais meios, porque aí você consegue finalmente entender a individualidade de cada uma das famílias, visitando elas, conversando com elas e tal. Porque cada família tem sua individualidade e as visitas podem ser informativas para implantar novas ideias ou para melhorar já as existentes e já colocadas, sabe? Deve ser visto com antecedência numa mesma ida, pode-se realizar outras coisas. Tipo, se você for naquela família, dá pra passar em tal família que mora ali perto, no caminho também tem outras, essas coisas. Tem que analisar muito bem pra economizar a maior parte do tempo e tal, essas coisas, né? Permite o contato direto, isso, sabe? Tipo, você visitar as famílias e tal, porque você ter esse negócio só, tipo, por exemplo, por telefone, algum negócio assim, não funciona realmente. É muito difícil e tal, mas como eu disse, tem um custo muito elevado, porque você visita somente uma família, mas você pelo menos consegue entender realmente a realidade daquela família, sabe? Para planejar essa visita, tem que se avaliar se vale mesmo a pena, é claro, e vir lá visitar, tipo, será que é um problema sério? Sim, se vale a pena ir. Se você for extensionista, você tem que fixar já aqueles objetivos, que você vai ter que elaborar e tal, um roteiro de visitas completo, do tipo, vamos falar sobre isso, com tais pessoas, é sempre desse jeito. E a visita também tem que ser muito organizada. Se você precisar levar materiais, você já tem que deixar tudo lá e já tem que deixar tudo pronto. Se precisar dos materiais, você já tem. Você já tá bem ali e acabou. Você não precisa ficar indo e voltando, porque, como eu disse, é pra ser rápido. Não rápido, mas tipo, é pra ocupar a maior parte do tempo pra aquilo. É objetiva essa entrevista, essa visita, essas coisas, não é? Um exemplo, por exemplo, é você falar, por exemplo, sobre o público da família, vai ser família Cunha, por exemplo, onde vai ser o horário, que vai ser o objetivo, explicar o porquê do objetivo, eu vou explicar sobre fazer adubo orgânico e tal, e aí você tem que dizer por quê, porque eu acho que vocês não estão reaproveitando isso de uma maneira correta que vocês poderiam e tal, e essas coisas, né? Enfim. Quando o extensionista for realizar a entrevista, ele tem que tomar, assim, ele não pode colocar as ideias na cabeça do produtor, do agricultor. Ele tem que sugerir ideias e aí sim, juntos os dois vão construindo e tal. Ele tem que, o entrevistador ele tem que instruir o agricultor, não obrigar ele a fazer alguma coisa. Então você sempre tem que entender, por exemplo, como a família você tem que entender como eles são, os problemas deles e tal. Não se pode enrolar também nessa entrevista, ela tem que ter muita clareza. Se precisar, você tem que também deixar os documentos impressos lá, como os passos, dos objetivos e tal. E a entrevista ela pode ser realizada no escritório ou no campo. Só que no campo é bom porque você conhece a realidade rural que eles estão ali. Quando o entrevistador vai, ele tem que definir perguntas, ele deve definir quem vai ser entrevistado e como vai ser concluído, porque não adianta nada se não tiver um ponto específico concluído, né? Não adianta nada. Os trabalhos desenvolvidos, eles podem ser vistos quando você vai na entrevista, né? Como ele está tendo, se você consegue identificar algum problema, trazer o conhecimento mesmo para como elaborar melhor, por exemplo, e tal.
Como eu disse, como todas as vezes, é um custo elevado. A resposta do entrevistado também, do agricultor, ele tem que ser muito sincero, porque se ele ficar mentindo, não tem como você planejar uma coisa realmente que preste, sabe? Se tudo for baseado em mentiras. E o resultado também é demorado para você ver os resultados de todos os projetos, é claro, né? O extensionista, ele deve ser preparado para a entrevista, ele deve ser muito preparado, sabe? Ele tem que ser uma pessoa boa, assim. Ele tem que saber o que tem que ser perguntado, ele tem que ter um roteiro muito bom, ele tem que escolher a época certa, porque não adianta nada o entrevistador ir lá, o extensionista ir lá e, tipo, trazer um problema, uma solução, alguma coisa assim, que não tem nada a ver com o que está acontecendo, o que está passando. Então tudo tem que ter bem planejado para conseguir fazer com que o agricultor confie e faça aquelas coisas, sabe? Os objetivos têm que ser muito bem divulgados também, o agricultor tem que ir sabendo tudo o que vai acontecer. O agricultor tem que saber também que vai ter confidencialidade em tudo que forem conversados. E a entrevista também tem que ser bem clara, sem enrolação. O entrevistador não deve falar mais do que além do necessário, ele não pode ficar enrolando, não pode ficar batendo papo, nem nada. E também induzir as respostas ao entrevistado, ponto, sabe? E tudo também tem que ser bem esclarecido, assim, para não ter dúvidas e ser perfeito todo o que vai acontecer. As entrevistas devem ser avaliadas e devem considerar objetivos dos dados coletados. A atuação do entrevistador, a seleção das pessoas entrevistadas, a época e horário da entrevista, o tempo gasto, a qualidade dos questionários, tudo tem que ser bem avaliado para que tudo corra bem nesse método individual.